O seu Otoniel, aquele avô simples, aquele homem de coração puro, tropeça sem querer numa verdade tão grande que vai reescrever completamente o destino da família Brandão. Um documento amarelado, uma foto desbotada, um nome que não deveria estar ali. E de repente, meus amores, um filho perdido, um herdeiro escondido, um rapaz que jamais soube que carrega o sangue de Arthur Brandão nas veias. Se você acompanha essa novela comigo todos os dias, deixa aquele like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem nos próximos minutos é a bomba mais gigantesca dessa temporada inteira. Francesca perde o chão. Otoniel enfrenta o coração dividido. Joel descobre quem é de verdade. E a família Brandão inteira treme diante da chegada de um novo herdeiro. Segurem firme aí, minha gente, porque esse capítulo muda para sempre a vida de todo mundo. Otoniel, aquele senhor de coração puro, aquele avô guerreiro da nossa Adriana, aquele homem que só quer o bem da família dele, começa a sentir no fundo do peito que tem alguma coisa muito estranha, muito escondida, muito mal contada por trás daquela mulher misteriosa chamada Francesca. Vocês lembram, né, meus amores? Lembram quando o Otoniel encontrou aquela mulher pela primeira vez? Lembram do jeitinho dela sumir sempre que ele tentava se aproximar? Do jeitinho dela aparecer do nada nos momentos mais estranhos? Sempre olhando o Otoniel com aqueles olhos cheios de segredo? Sempre com uma tristeza escondida no fundo do olhar? Pois é, minha gente. Tem coisa muito séria por trás daquela mulher. Muito séria mesmo. E o seu Otoniel finalmente decidiu que não ia mais deixar essa história em branco. E olha, meus amores, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Quando um homem apaixonado começa a desconfiar da mulher que mexe com o coração dele, não tem quem segure. Não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem obstáculo. O seu Otoniel se transformou num verdadeiro detetive dentro de casa. Ele começou a juntar os pedacinhos daquele quebra-cabeça que vinha atormentando ele desde o dia em que Francesca surgiu na vida dele. E o primeiro pedaço desse quebra-cabeça, minha gente, foi um documento antigo, amarelado pelo tempo, guardado dentro de uma pasta velha que Francesca deixou cair sem perceber. O seu Otoniel viu aquele papel no chão, se abaixou para recolher, e quando os olhos dele bateram no nome escrito lá em cima, ele quase caiu duro no chão de tanto susto. Meu Deus do céu! Gente do céu! Virgem Santíssima! Ninguém estava esperando por isso. Porque o nome que estava naquele documento não era o nome de qualquer pessoa. Era o nome do Arthur Brandão. Isso mesmo que vocês ouviram. O nome do Arthur. Aquele mesmo Arthur que foi empurrado da varanda no dia do casamento com a Adriana. Aquele mesmo Arthur que virou o centro de toda essa tragédia que assola a família Brandão até hoje. O seu Otoniel olhou para aquele documento e sentiu o chão sumir debaixo dos pés dele. Como assim o nome do Arthur estava ali, num papel antigo, guardado justamente por essa mulher que ele mal conhecia? Essa mulher que tinha entrado na vida dele daquele jeito tão misterioso. E foi aí, meus amores, foi exatamente aí que o coração do Otoniel começou a bater descompassado. Ele olhou para Francesca, que estava distraída arrumando umas coisas do outro lado da sala, e sentiu que o mundo dele tinha mudado para sempre naquele segundo. Porque não tinha jeito, não tinha explicação simples, não tinha desculpa que fizesse sentido. Aquela mulher tinha uma ligação profunda, uma ligação escondida, uma ligação misteriosa com o joalheiro Arthur Brandão. E o seu Otoniel tinha que descobrir de que ligação era essa, custe o que custar. Ele guardou o documento no bolso do casaco, disfarçou o susto no rosto. E naquele momento, tomou a decisão mais importante da vida dele nos últimos tempos. Ele ia desvendar toda a verdade sobre Francesca. Nem que para isso tivesse que revirar São Paulo inteira. Francesca, do outro lado da sala, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Sabe aquele calafrio ruim? Aquela sensação horrível de que alguma coisa muito grande está prestes a acontecer? Pois é, minha gente. Foi exatamente isso que ela sentiu. Ela virou o rosto para olhar o Otoniel. Tentou disfarçar o nervosismo com um sorriso amarelo, mas o suor frio já começava a escorrer pela testa dela. Ela sabia, no fundo do coração, ela sabia que o segredo que ela vinha carregando havia tantos anos. O segredo que ela jurou levar para dentro do túmulo. Esse segredo estava prestes a explodir na cara de todo mundo. E não tinha mais volta, não tinha mais como esconder, não tinha mais como fingir que nada estava acontecendo. Inacreditável, meus amores. Simplesmente inacreditável o que está acontecendo em Quem Ama Cuida. Porque enquanto o seu Otoniel juntava as primeiras pistas,
Enquanto ele começava a puxar aquele fio da meada, ninguém, absolutamente ninguém, naquela família Brandão fazia ideia de que uma bomba do tamanho de um prédio inteiro estava prestes a explodir bem no meio da sala de estar da mansão. A Pilar continuava tramando contra a Adriana, a Ingrid comemorando a presidência da joalheria, o Ulisses afundando cada vez mais nas apostas, a Silvana defendendo o filho Tiago. E ninguém, gente, ninguém tinha a menor ideia de que um novo herdeiro estava prestes a bater na porta daquela família e mudar absolutamente tudo. Segurem firme, meus amores, porque o que vem agora é de arrepiar até o último cabelinho da nuca. O seu Otoniel começou a investigar por conta própria. Foi atrás de registros antigos, foi até cartórios, revirou papéis empoeirados e cada pedaço de informação que ele encontrava confirmava mais e mais aquela suspeita gigantesca que estava dominando o coração dele. As datas batiam, os acontecimentos coincidiam. Os lugares onde Francesca esteve nos últimos 20, 30 anos, todos eles, absolutamente todos, tinham uma ligação direta com o nome do Arthur Brandão. Bloco 2. Desenvolvimento inicial e virada intermediária. E olha, meus amores, foi aí que a coisa começou a ficar séria de verdade. Porque o seu Otoniel, com aquele jeitão de investigador nato que ninguém sabia que ele tinha, começou a montar uma verdadeira linha do tempo dentro da cabeça dele. Ele lembrou de cada aparição de Francesca, de cada palavra estranha que ela deixou escapar, de cada olhar demorado que ela dava quando o assunto Brandão vinha à tona. Aquela mulher, minha gente, aquela mulher misteriosa, ela sabia muito, muito mais do que qualquer pessoa naquela cidade poderia imaginar. E o Otoniel estava disposto a arrancar cada palavra, cada segredo, cada verdade escondida daquele coração fechado que ela carregava. A bomba estoura quando o seu Otoniel decide procurar um cartório antigo no centro de São Paulo. Ele foi lá com aquele documento amarelado no bolso, o coração batendo forte, as mãos tremendo de expectativa. E quando ele mostrou o papel para o atendente do cartório, o homem colocou os óculos, olhou com atenção e disse para o Otoniel uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando ouvir. O atendente confirmou que aquele documento era um registro parcial de um assentamento antigo, feito havia quase 30 anos, e que envolvia justamente o nome do Arthur Brandão numa transação particular. Uma transação que ninguém da família Brandão jamais soubera. Uma transação que ficou escondida durante décadas, dentro de uma gaveta empoeirada de um cartório esquecido. Meu Deus do céu, gente! O Otoniel saiu de lá com as pernas bambas. Ele nem sabia como voltou para casa naquele dia, porque a cabeça dele estava girando, o coração dele estava disparado, e uma pergunta martelava dentro dele sem parar. O que Francesca tinha a ver com uma transação particular do Arthur Brandão feita há quase 30 anos? Quem era aquela mulher de verdade? Por que ela tinha guardado aquele documento durante tanto tempo? Por que ela apareceu justamente na vida dele? Justamente agora. Justamente depois da morte do Arthur. Nada disso era coincidência, minha gente. Absolutamente nada. E olha, minha gente, eu preciso que vocês parem tudo o que estão fazendo agora, porque a cena do seu Otoniel dentro daquele cartório é de partir o coração de emoção. Imaginem só, meus amores, um homem simples, humilde, um avô que passou a vida inteira cuidando da família dele com aquele amor puro, entrando num prédio antigo, cheirando a papel velho, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pelo peito. Ele foi caminhando devagar por aqueles corredores esquisitos, com aquele documento amarelado tremendo entre os dedos, e cada passo, minha gente, cada passo dado ali era um passo em direção a uma verdade que ele nem sabia se tinha coragem de descobrir. O atendente do cartório, aquele senhor de óculos redondos, com os cabelos brancos, olhou para o seu Otoniel com uma seriedade danada e pediu para ele sentar. O seu Otoniel sentou, engoliu em seco e ficou olhando aquele homem pesquisar naqueles arquivos empoeirados como se a vida dele dependesse de cada movimento. Foi de arrepiar, meus amores. Foi de arrepiar mesmo. Porque quando o atendente finalmente encontrou o registro que combinava com aquele documento, quando ele leu em voz alta as informações do Arthur Brandão, o seu Otoniel sentiu o mundo desabar sobre a cabeça dele. Aquele registro falava de um pagamento mensal, falava de uma pensão discreta, falava de uma responsabilidade financeira que o Arthur assumiu em segredo durante décadas. E o mais impressionante, minha gente,
O mais absolutamente impressionante de tudo é que o nome da pessoa que recebeu aquele dinheiro durante anos e anos batia certinho com o nome que a Francesca usava quando morava fora de São Paulo. O seu Otoniel quase caiu duro naquela cadeira, meus amores. Ele apertou o peito com uma das mãos porque parecia que o coração ia parar de bater. O atendente reparou no susto do senhor e ofereceu um copo d'água, mas o seu Otoniel nem conseguiu falar direito. Ele agradeceu com a cabeça, guardou aquela informação preciosa dentro da alma e saiu daquele cartório, sabendo que a vida dele nunca mais ia ser a mesma. E aí, meus amores, o seu Otoniel começou a comparar as datas. Ele pegou uma folha de papel em branco, uma caneta e começou a escrever cada acontecimento que ele lembrava, cada informação que ele tinha juntado. E quando ele terminou de anotar tudo, sabe o que ele descobriu? Descobriu que Francesca esteve morando naquela mesma região onde o Arthur tinha uma casa de campo, na mesma época em que o Arthur ainda era um jovem empresário no início da carreira. Descobriu que Francesca tinha trabalhado décadas atrás justamente numa das primeiras joalherias que o Arthur montou antes de virar o gigante empresarial que virou. E o mais assustador de tudo, meus amores, o mais absolutamente assustador de tudo, é que numa das anotações antigas dela tinha uma foto pequenininha, meio desbotada pelo tempo, onde aparecia uma Francesca bem mais jovem, sorrindo com uma barriga de grávida enorme. E do lado dela, minha gente, do lado dela, um homem que se parecia demais mesmo, com o Arthur Brandão quando ele era jovem. Não pode ser, não pode ser. Foi assim que o coração do seu Otoniel gritou lá dentro do peito dele. Uma barriga de grávida, uma foto, uma ligação direta com o Arthur. Meu Deus do céu! Será que aquela mulher tinha tido um filho do Arthur Brandão? Será que aquele filho ainda existia em algum lugar do mundo? Será que a vida daquela família Brandão nunca mais ia ser a mesma depois que essa verdade viesse à tona? O seu Otoniel sentiu o peso do mundo cair sobre os ombros dele. Ele não tinha só descoberto um segredo, minha gente. Ele tinha descoberto uma bomba capaz de destruir vidas inteiras, capaz de reconfigurar toda a herança Brandão, capaz de virar do avesso a disputa que já rolava naquela família por causa da morte de Arthur. E foi nesse momento, meus amores, exatamente nesse momento, que uma imagem começou a se formar na cabeça do Otoniel. Uma imagem que ele tentou empurrar para longe, mas que insistia em voltar. Porque em todas as vezes que a Francesca falava com carinho de alguém do passado, em todas as vezes que os olhos dela ficavam marejados sem motivo aparente, em todas as vezes que ela evitava certos assuntos, tinha um nome, meus amores. Tinha um nome que ficava rondando aquelas conversas sem nunca aparecer completamente. E esse nome que agora bombardeava a mente do Otoniel com força de furacão, era o nome de um rapaz que andava aparecendo cada vez mais nos círculos próximos à família dele. O nome do Joel. Isso mesmo, meus amores. O Joel. Aquele rapaz educado, discreto, que vinha se aproximando da Nancy, que vinha conversando com a Adriana, que apareceu do nada na vida deles, como se fosse trazido pelo vento do destino. Segurem firme aí, minha gente, porque o Otoniel colocou 2 mais 2. Ele lembrou da idade do Joel. Ele lembrou de que o rapaz nunca falava muito da família de origem, que ele sempre desviava do assunto quando alguém perguntava dos pais. Ele lembrou de que Francesca ficava estranhamente atenta sempre que o nome do Joel era mencionado. E foi aí, minha gente, foi exatamente aí que o Otoniel teve certeza absoluta de que tinha encontrado a peça-chave daquele quebra-cabeça infernal. O Joel era o filho secreto? O Joel era o herdeiro escondido do Arthur Brandão. E ninguém, absolutamente ninguém naquela família Brandão fazia ideia de que um novo herdeiro estava prestes a mudar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Gente, eu juro pra vocês que quando eu imaginei essa cena, eu quase caí da cadeira. Porque o seu Otoniel, com aquela descoberta gigantesca dentro do peito, foi correndo atrás da Francesca. Ele bateu na porta da casa dela com força, com pressa, com o coração aos pulos. E quando ela abriu, ele nem esperou ela dizer bom dia. Ele entrou porta adentro segurando aquele documento na mão, segurando aquela foto amarelada da barriga de grávida, e disparou uma pergunta que fez o mundo de Francesca desabar num segundo. Francesca, olha nos meus olhos e me responde, mulher. Você teve um filho com o Arthur Brandão? Meu Deus do céu, Virgem Santíssima,
Misericórdia, gente do céu! A Francesca perdeu a cor do rosto. Ela ficou branca, branca, branca como cera de vela. As mãos dela começaram a tremer. Os lábios dela ficaram roxos de tanto susto. E ela levou uma das mãos ao peito porque parecia que o coração dela ia sair pela boca. Ela quis negar, tentou negar. Abriu a boca para dizer que aquilo era uma loucura, mas as palavras não saíam. Porque quando o Otoniel colocou o documento e a foto na frente dela, quando ele mostrou aquelas provas incontestáveis, a Francesca soube que o jogo tinha acabado. O segredo que ela guardou durante quase 30 anos. O segredo que ela levou para todos os cantos onde ela morou. Esse segredo tinha finalmente sido descoberto por um homem que ela nem imaginava que fosse capaz de descobrir uma coisa dessas. E foi aí, meus amores, foi exatamente aí que Francesca caiu de joelhos no chão da própria sala. Ela caiu chorando, chorando compulsivamente. Aquele choro doído, aquele choro de alma torturada, aquele choro que só sai quando uma pessoa carrega um peso muito, muito grande dentro do peito por muito tempo. O Otoniel ficou ali, parado, sem saber o que fazer, com o coração dele partido em 1000 pedaços, porque naquele momento ele entendeu que a mulher por quem ele tinha se apaixonado tinha uma história muito, muito maior do que ele jamais poderia imaginar. E que essa história terrível, essa história dolorosa, tinha um nome, um sobrenome, um herdeiro escondido. Bloco 3. Desfecho. Ah, meus amores, se preparem porque o que vem agora é de partir o coração e, ao mesmo tempo, de fazer todo mundo gritar de emoção. Porque quando Francesca finalmente conseguiu se recompor, quando ela conseguiu enxugar as lágrimas do rosto e olhar de volta para os olhos daquele homem que ela tinha aprendido a amar, ela abriu a boca e confirmou com todas as letras aquilo que o Otoniel já sabia no fundo da alma. Ela disse, com a voz embargada, tremendo da cabeça aos pés, ela disse: "Sim, Otoniel, eu tive um filho do Arthur Brandão. E esse filho, meu Deus do céu, esse filho é o Joel. Não pode ser. Foi de arrepiar. Foi de cair o queixo até o chão." O Otoniel deu 2 passos para trás, encostou na parede para não cair e sentiu o mundo inteiro girar em volta dele. Porque uma coisa era desconfiar, minha gente. Uma coisa era juntar as pistas e imaginar uma possibilidade. Outra coisa muito diferente era ouvir aquela confissão da boca da própria Francesca, com toda a dor do mundo estampada no rosto dela. Joel, aquele rapaz que ninguém da família Brandão sequer conhecia direito. Aquele rapaz simples, discreto, que aparecia de vez em quando na vida da Nancy, esse rapaz era filho legítimo de Arthur Brandão. Era um Brandão de sangue. Era um herdeiro direto de uma das maiores fortunas de São Paulo. E aí, minha gente, foi aí que a Francesca começou a contar tudo. Tudo mesmo, do começo ao fim. Ela contou para o Otoniel que havia quase 30 anos atrás, ela era uma jovem simples, humilde, e trabalhava numa das primeiras joalherias que o Arthur montou na região. Ela contou que os dois se conheceram, se apaixonaram, viveram um romance escondido durante alguns meses, mas que o Arthur, sendo já um homem de família tradicional, sendo já um empresário com muitas responsabilidades, não podia assumir aquele relacionamento publicamente, e que quando ela descobriu que estava grávida, o Arthur, apesar de amá-la, tomou a decisão mais dolorosa da vida dele. Pediu para Francesca ir embora, começar uma vida nova em outro lugar, criar aquele filho longe dos olhos daquela família Brandão que jamais aceitaria uma criança nascida fora do casamento. Meu Deus do céu, minha gente, que história dolorosa! Que sofrimento essa mulher carregou durante décadas. Francesca contou para o Otoniel que o Arthur mandou dinheiro para ela durante muitos anos, mas sempre em segredo, sempre por baixo do pano, para que ninguém da família dele desconfiasse. Ela criou o Joel sozinha, longe de São Paulo, longe dos Brandão, e nunca, nunca em toda a vida contou para o rapaz quem era o verdadeiro pai dele. O Joel cresceu achando que o pai tinha morrido quando ele ainda era muito pequenininho. E a Francesca alimentou essa mentira durante toda a infância e adolescência do rapaz para proteger o filho da dor, de saber que tinha sido rejeitado por um pai que preferiu o dinheiro e a família tradicional em vez do amor verdadeiro. E o Otoniel escutou tudo aquilo em silêncio, minha gente. Escutou com o coração apertado. Escutou com lágrimas nos olhos. Porque ele entendeu o sofrimento daquela mulher. Entendeu o peso que ela carregou sozinha durante todos esses anos. Mas ele também entendeu que agora, com a morte do Arthur,
Com aquela disputa infernal de herança rolando entre os Brandão, o Joel tinha o direito sagrado de saber a verdade sobre sua origem. Porque, afinal de contas, minha gente, o Joel não era um estranho, não era um qualquer, não era um rapaz sem importância. O Joel era, no sentido pleno da palavra, um filho legítimo de Arthur Brandão. Um herdeiro direto de tudo aquilo que a Pilar tanto queria para si, que a Ingrid tinha acabado de assumir na joalheria, que o Tiago tinha sido nomeado inventariante. E a Francesca, meus amores, quando percebeu que o Otoniel estava com aquele pensamento na cabeça, começou a implorar para ele não contar nada para o Joel. Ela dizia, chorando, que o filho dela era um rapaz simples, que ele nunca ia querer se envolver com aquela família cheia de intrigas. Ela dizia que o Joel merecia continuar vivendo a vida dele em paz, sem se meter naquela lama que era a família Brandão. Mas o Otoniel, com aquele bom coração dele, com aquele senso de justiça que sempre marcou a vida dele, disse para Francesca que ela precisava tomar coragem e contar a verdade para o próprio filho. Porque nenhum ser humano, minha gente, nenhum ser humano nesse mundo merece viver a vida inteira mentindo sobre a própria origem. E aí, gente, veio a cena mais bonita e mais dolorosa desse capítulo todo. Porque a Francesca, depois de muito chorar, depois de muito relutar, depois de muito sofrer, ela concordou. Ela concordou em contar tudo para o Joel. Ela pegou o telefone com as mãos tremendo e ligou para o filho pedindo para ele vir na casa dela naquela mesma tarde. E enquanto ela esperava o Joel chegar, ela olhou para o Otoniel com uma gratidão infinita nos olhos e disse: "Eu preciso que você fique aqui do meu lado, Otoniel, porque eu não vou ter forças para fazer isso sozinha." E o Joel, meus amores, o Joel chegou na casa da mãe sem fazer a menor ideia da bomba que ia cair na cabeça dele naquela tarde. Ele chegou sorridente, animado, contando para Francesca que tinha acabado de conversar com a Adriana no salão de beleza, que estava começando a nutrir uma admiração muito grande por ela. Mas o sorriso dele foi murchando aos poucos quando ele percebeu o clima estranho da sala. Ele viu a mãe com os olhos inchados de tanto chorar. Ele viu o seu Otoniel sentado no sofá com uma expressão séria. Ele viu aquele documento amarelado em cima da mesa. E o coração dele começou a bater descompassado, minha gente. Porque ele sentiu no fundo da alma, que alguma coisa muito, muito grande estava prestes a mudar a vida dele para sempre. E a Francesca, com uma voz trêmula, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem parar, pediu para o filho sentar. Ela pegou as mãos dele entre as dela, olhou fundo nos olhos daquele rapaz que ela tinha criado sozinha durante 30 anos e disse: "Filho, eu preciso te contar uma verdade que eu escondi de você durante toda a sua vida. Uma verdade que agora não pode mais ficar escondida. Filho, o seu pai não morreu quando você era pequeno, como eu te disse. O seu pai era um homem muito importante nessa cidade. O seu pai, meu filho, era Arthur Brandão." Meu Deus do céu, minha gente, a reação do Joel foi de partir o coração. Ele soltou as mãos da mãe, se levantou do sofá e ficou olhando para ela como se não estivesse entendendo o que ela estava dizendo. Ele repetiu o nome baixinho: Arthur Brandão, como se as palavras não fizessem sentido dentro da cabeça dele. Depois ele começou a andar pela sala, respirando fundo, tentando processar aquela avalanche de informação. E de repente, minha gente, ele parou, virou para Francesca e explodiu numa cascata de perguntas que a Francesca respondeu uma por uma, com toda a dor do mundo estampada no rosto dela. Ele perguntou por que ela tinha mentido durante tantos anos. Por que ela nunca contou a verdade? Por que ela deixou ele achar a vida inteira que era filho de um homem qualquer? Por que ela permitiu que ele crescesse achando que tinha sido abandonado por um pai fantasma? E cada pergunta do Joel era uma facada no peito da Francesca. Mas ela respondeu. Minha gente, ela respondeu tudo com honestidade. Explicou que fez tudo aquilo para proteger o filho, para evitar que ele sofresse com uma rejeição que os Brandão certamente teriam imposto a ele. Explicou que o Arthur, apesar de tudo, sempre mandou dinheiro para a criação dele. Sempre acompanhou de longe cada etapa da vida dele. Explicou que era uma história complicada, cheia de dores, cheia de escolhas difíceis, e que ela só tinha feito o que achou que fosse melhor para ele. Bloco 4. Confrontos finais. E olha, meus amores, se vocês acharam que o barulho já tinha sido grande até agora, se preparem porque a partir de agora é que a bomba vai explodir de verdade, dentro da mansão dos Brandão.
Porque assim que o Joel absorveu essa verdade toda, assim que ele começou a fazer as pazes com essa realidade que ele nunca imaginou viver, a notícia, minha gente, a notícia começou a se espalhar por São Paulo com a velocidade de um raio. Porque ninguém em sã consciência consegue esconder por muito tempo uma bomba desse tamanho. E foi exatamente isso que aconteceu. A Rosa, aquela funcionária fiel dos Brandão, que sempre foi amiga do Otoniel e da Elisa, ela estava passando pela rua bem na hora que o Joel saiu da casa da Francesca com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela reparou no rapaz, ela reparou no seu Otoniel acompanhando ele até o portão, e ela ouviu, sem querer, um pedacinho de conversa que fez o queixo dela cair. Ela ouviu a Francesca dizer para o Joel: "Meu filho, você é um Brandão, você é filho de Arthur." A Rosa não acreditou no que os ouvidos dela tinham escutado, minha gente. Ela ficou paralisada no meio da rua, com o coração aos pulos, com as mãos cobrindo a boca de tanto susto. E a Rosa, coitada, ela tentou segurar aquela informação, tentou não contar para ninguém, tentou fingir que não tinha ouvido nada. Mas quem consegue guardar uma bomba dessas dentro do peito? Ela foi trabalhar na mansão dos Brandão naquela mesma tarde. E quando ela cruzou com o Edivaldo na cozinha, ela não aguentou. Ela sentou numa cadeira, começou a chorar e contou tudo mesmo, tintim por tintim, pro Edivaldo. O Edivaldo escutou aquilo e ficou branco. Ele disse: "Rosa, minha filha, você tá me dizendo que o seu Arthur tinha um filho fora do casamento? Que esse filho existe? Que ele tá vivo? Que ele vai reivindicar a herança?" E a Rosa, chorando, confirmou que era isso mesmo. E a notícia, meus amores, a notícia foi se espalhando pela casa como fogo em palha seca. O Edivaldo contou para Tilde, a Tilde contou para Diná, a Diná, aquela mulher venenosa, aquela governanta que sempre foi aliada da Pilar, correu para levar essa informação para a patroa dela. E olha, minha gente, quando a Pilar recebeu essa notícia, quando ela escutou da boca da Diná que existia um filho ilegítimo do Arthur, um herdeiro que ninguém conhecia, um Brandão de sangue que podia entrar naquela família e reivindicar tudo o que ela tanto lutou para colocar nas mãos da Ingrid, a Pilar teve uma crise histérica que ninguém em São Paulo consegue esquecer. Ela quebrou vasos, ela quebrou quadros, ela derrubou objetos da estante. Ela gritou até a voz enrouquecer. Porque tudo aquilo que ela tinha construído até agora, todo aquele império que ela tinha finalmente conseguido colocar nas mãos da própria filha, tudo isso estava ameaçado por um rapaz que ela nem sequer conhecia. Ela chamou Ulisses às pressas. Chamou a Ingrid, que tinha acabado de assumir a presidência da joalheria. Chamou o Ademir, aquele advogado corrupto, para saber como juridicamente eles podiam se defender daquela situação. E ela dizia: "Minha gente", ela dizia com uma raiva que fervia por dentro: Não! Isso não pode ser verdade. O Arthur nunca teria um filho fora do casamento. Isso é mentira. Isso é golpe. Isso é gente querendo tirar vantagem da nossa família." Mas a Ingrid, coitada, quando escutou a notícia, ela desabou, porque ela tinha acabado de assumir a presidência da joalheria, tinha acabado de saborear aquele triunfo tão esperado, e agora, do nada, aparecia um filho legítimo do Arthur que legalmente podia questionar toda a herança. A Ingrid começou a chorar, começou a se desesperar, começou a dizer que a vida dela estava desabando, que tudo o que ela tinha conquistado estava por um fio. O Ulisses, aquele que já estava desesperado por causa das apostas, dos empréstimos com agiotas, das dívidas que só cresciam, ele quase teve um infarto quando escutou a notícia. Porque ele sabia, minha gente, ele sabia que se o Joel entrasse na justiça e reivindicasse a parte dele na herança, a fortuna dos Brandão ia ser dividida de um jeito que ele nem conseguia imaginar. E o Ademir, aquele advogado inescrupuloso, aquele homem sem princípios que já tinha manchado a própria reputação com as denúncias de assédio, ele viu naquela situação uma chance de se reerguer, uma chance de recuperar o prestígio perdido, uma chance de voltar a ser o advogado dos Brandão. Ele já começou imediatamente a arquitetar planos, minha gente. Ele já começou a pensar em como podiam questionar a paternidade do Joel judicialmente, em como podiam pressionar a Francesca a desistir da revelação, em como podiam comprar o silêncio do rapaz, oferecendo uma quantia bem menor do que a herança dele valia de verdade. Mas o Ademir, meus amores, o Ademir tinha se esquecido de um detalhe muito importante.
Ele tinha se esquecido do Pedro? Ele tinha se esquecido de que o próprio filho dele, aquele advogado íntegro que tinha rompido com ele por causa da falcatrua contra a Adriana, esse mesmo Pedro estava disposto a defender o Joel com unhas e dentes se necessário fosse. Porque assim que a Adriana soube da história, assim que ela descobriu que o Joel era filho legítimo do Arthur, ela correu para procurar o Pedro no escritório dele. E os dois, meus amores, os dois se juntaram naquele mesmo instante, com o coração aos pulos, com a determinação estampada nos rostos, prometendo que iam ajudar o Joel a conquistar aquilo que era dele por direito, que iam impedir a Pilar e o Ademir de roubarem mais uma vez o que não era deles. E vocês precisam saber, meus amores queridos, o que aconteceu quando a Nancy descobriu essa história toda. Porque a Nancy, aquela mulher forte, aquela figura que virou uma segunda mãe para Adriana lá dentro do presídio, aquela guerreira que sabia da vida como poucos, ela ficou completamente paralisada quando escutou que o Joel, aquele mesmo Joel que ela vinha aproximando da Adriana com tanto carinho, era filho legítimo do Arthur Brandão. A Nancy estava no café do Nicolau tomando um cafezinho quando a Liris chegou correndo, ofegante, com os olhos arregalados de susto, contando tudo o que tinha escutado nas rodinhas de fofoca da cidade. A Nancy quase deixou a xícara cair da mão, minha gente. Ela colocou a xícara na mesa, respirou fundo e disse baixinho, com a voz embargada de emoção: "Liris, minha amiga, você está me dizendo que aquele rapaz doce, aquele rapaz educado que sempre me tratou com tanto respeito, é filho do Arthur Brandão? Do mesmo Arthur que foi assassinado no dia do casamento com a nossa Adriana?" E a Liris confirmou tudo, minha gente. Confirmou com a cabeça, chorando de emoção. Porque nem a Nancy, nem a Liris, ninguém do círculo próximo da Adriana, ninguém estava esperando por essa bomba. A Nancy, então, começou a lembrar de cada momento em que o Joel apareceu no caminho dela. Lembrou de quando ela pediu para a Adriana examinar o rapaz por causa de uma dor nas costas dele. Lembrou de quando ela reparou no jeitinho educado dele, no olhar sincero, na forma como ele tratava todo mundo com respeito. E ela entendeu, minha gente. Ela entendeu que o destino tinha colocado aquele rapaz no caminho delas por um motivo muito, muito maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. Foi de arrepiar, meus amores. Foi de arrepiar mesmo. A Nancy pegou o celular na hora, ligou para a Adriana com as mãos tremendo e disse: "Adriana, minha filha, você precisa vir aqui agora. Eu preciso conversar com você sobre uma coisa que vai mudar completamente a nossa vida. Vem correndo, minha filha, porque isso não pode esperar nem mais um minuto sequer." E a Adriana, do outro lado da linha, sentiu que alguma coisa muito grande estava prestes a acontecer. E a Adriana, minha gente, a Adriana foi correndo para o salão de beleza para procurar o Joel. Ela chegou naquele salão respirando fundo, com o coração aos pulos, sem saber direito como abordar aquele rapaz que ela tinha acabado de descobrir ser um Brandão. Mas, quando ela olhou nos olhos do Joel, quando ela viu a confusão estampada no rosto do rapaz, ela entendeu que ele precisava de apoio, de amizade, de gente boa por perto naquele momento. Porque uma coisa era descobrir que o pai era Arthur Brandão. Outra coisa muito diferente era ter que enfrentar aquela família cheia de veneno, cheia de intrigas, cheia de pessoas dispostas a destruir qualquer um que ameaçasse os interesses delas. E a Adriana falou para o Joel: "Meus amores," ela falou com toda a sinceridade do coração dela: "Joel, eu sei o que essa família Brandão é capaz de fazer. Eu passei anos da minha vida presa injustamente por causa dessa gente. Mas eu vou te ajudar. Eu não vou deixar essa gente fazer com você o que fizeram comigo. Você tem direito à sua história, à sua herança, à sua verdade." E o Joel, meus amores, o Joel se emocionou com aquelas palavras. Ele abraçou a Adriana e naquele abraço se formou uma aliança que ninguém estava esperando. Uma aliança que ia mudar completamente o rumo daquela guerra que rolava dentro da família Brandão. E olha, meus amores, o Pedro, aquele advogado íntegro que sempre lutou pela justiça, aquele homem que nunca desistiu de acreditar num mundo melhor, quando ele descobriu que existia um filho legítimo do Arthur Brandão, quando ele soube que esse rapaz tinha crescido escondido, sem saber quem era o pai, sem receber o carinho da família, o coração dele quase parou de bater dentro do peito. O Pedro largou tudo o que estava fazendo no escritório, minha gente. Ele mandou a secretária cancelar todos os compromissos daquela tarde, pegou aquela pasta de couro que ele sempre carrega, pegou as chaves do carro e saiu correndo em direção à casa da Francesca. Foi de tirar o fôlego, meus amores. O Kleber, aquele amigo fiel do Pedro, correu atrás dele pelo corredor perguntando o que estava acontecendo.
E o Pedro só respondeu: Kleber, meu irmão, a gente tem uma missão nova. A gente vai defender esse rapaz até o último suspiro. Esse Joel não pode ser mais uma vítima da Pilar Brandão. O Kleber, minha gente, ficou paralisado no meio do corredor. Ele acompanhou o amigo até o carro, escutou de dentro dele toda a história enquanto os dois dirigiam pelas ruas de São Paulo. E cada palavra que ele escutava do Pedro só aumentava a determinação dele. Porque o Pedro entendeu, meus amores, ele entendeu na hora que aquela era uma segunda chance. Uma chance de reparar tudo aquilo que o pai dele, o Ademir, fez de errado contra a Adriana no passado. Uma chance de mostrar para si mesmo que ele era diferente do pai corrupto, que ele era um advogado que lutava pelos justos, que ele era um homem digno de todo o respeito daquela família. Quando o Pedro chegou na casa da Francesca, ele bateu na porta com força. A Francesca abriu com o rosto ainda inchado de tanto chorar, e quando ela viu quem era, ela quase desmaiou de alívio. O Pedro entrou, apertou a mão do Joel com firmeza, olhou nos olhos do rapaz e disse: Joel, meu amigo, a partir desse momento, você não está mais sozinho. Eu vou defender você em tudo, de graça, sem cobrar um centavo, porque essa causa é a causa da verdade. Enquanto isso, na mansão da Pilar, o clima estava insuportável. A Pilar mandava mensagens desesperadas para o Yuri, pedindo para ele arrumar um jeito de intimidar o Joel. A Ingrid chorava no quarto sem conseguir se conformar. O Ulisses ligava freneticamente para Liris, pedindo apoio, pedindo conselho, pedindo qualquer coisa que aliviasse aquele desespero dele. E a Brigitte, meus amores, a Brigitte, aquela filha rebelde da Pilar, que sempre foi um patinho feio dentro daquela família, ela ficou intrigada, ela ficou curiosa. Ela quis saber quem era esse novo irmão que apareceu do nada, esse Joel misterioso que era filho do tio Arthur. E ela começou a maquinar um plano na cabecinha dela. Ela ia procurar o Joel, ia conhecer o rapaz, ia formar uma aliança com ele contra a mãe autoritária que sempre a subjugou. Bloco 5. Grande revelação. Ai, meus amores, se preparem porque a reta final desse capítulo é de arrepiar de emoção, é de fazer chorar, é de fazer aplaudir de pé, porque o seu Otoniel, depois de ter desvendado aquele segredo gigantesco da Francesca, depois de ter ajudado o Joel a descobrir a própria origem, ele começou a enfrentar as consequências dessa descoberta dentro da própria família dele. Porque nem todo mundo, minha gente, nem todo mundo achou que ele fez a coisa certa em revelar essa verdade. Alguns amaram a atitude dele. Outros questionaram se ele não tinha se metido demais numa história que não era dele. A Adriana, coitada, ficou super emocionada com o avô. Ela abraçou o Otoniel apertado, com os olhos cheios de lágrimas, e disse para ele que ele tinha feito a coisa mais linda do mundo. Que ele tinha dado dignidade a um rapaz que tinha vivido uma mentira a vida inteira. A Elisa também apoiou o pai, chorando de emoção, dizendo que ele era um homem justo, íntegro, corajoso. O Maurício, o Mau, aquele irmão dedicado da Adriana, abraçou o avô e disse que tinha muito orgulho dele. E até a Rosa, quando finalmente conseguiu falar com o Otoniel, admitiu que ficou impressionada com a coragem dele em enfrentar toda aquela família Brandão. Mas por outro lado, minha gente, veio o outro lado da moeda. Porque a Pilar, quando descobriu que foi justamente o Otoniel quem descobriu o segredo da Francesca, quando ela descobriu que foi o avô da Adriana que trouxe essa bomba para a família dela, a Pilar entrou em guerra aberta contra o Otoniel. Ela mandou os capangas dela ameaçarem o senhor Otoniel. Ela mandou o Yuri fazer aparições intimidadoras nos lugares que o senhor frequentava. Ela chegou a ligar para o delegado corrupto amigo do Ademir para ver se conseguia inventar alguma acusação contra o velho. Porque a Pilar, meus amores, a Pilar não perdoa quem ameaça os interesses dela. E o Otoniel, sem querer, tinha se transformado no maior inimigo daquela mulher venenosa. E o clima de guerra dentro da família Brandão, minha gente, ele aumentou de uma forma assustadora. Porque com a chegada do Joel, com a revelação da paternidade dele, todo mundo dentro daquela família começou a rever posições. O Tiago, aquele sobrinho de Arthur que tinha sido inventariante, viu no Joel um potencial aliado contra a Pilar e a Ingrid. Porque, afinal de contas, se o Joel entrasse na justiça e reivindicasse a herança dele, a Ingrid ia ter que sair da presidência da joalheria. O Tiago começou a articular uma aproximação com o Joel. Ele mandou mensagens para o rapaz, ofereceu ajuda jurídica, prometeu que ia apoiar ele em tudo que fosse necessário. E o Rafael, meus amores? O Rafael,
Aquele filho da Pilar que sempre foi meio distante da mãe, ele também começou a fazer contas. Ele começou a pensar que talvez fosse a hora de repensar as alianças dentro da família. E foi nesse contexto, meus amores, que uma cena maravilhosa aconteceu. Porque a Brigitte, aquela filha rebelde da Pilar, aquela que sempre foi ignorada pela própria mãe, ela procurou o Joel escondido de todo mundo. Ela foi até o salão de beleza onde o rapaz costumava ir encontrar a Adriana e se apresentou para ele. Ela disse: Joel, eu sou a Brigitte, sua prima. Eu sou filha da Pilar, mas eu não sou como ela. Eu quero te conhecer. Eu quero fazer parte da sua vida. Porque eu descobri que eu tenho um primo. E um primo é uma coisa muito importante para mim. E o Joel, minha gente, o Joel ficou emocionado com a atitude da Brigitte. Ele abraçou a prima que ele acabou de conhecer. E naquele abraço se formou uma aliança inesperada. Uma aliança bonita. Uma aliança que ia dar muita força para o Joel na guerra que se avizinhava. E enquanto novas alianças eram formadas dentro daquela família, o Joel começava a assumir aos poucos o novo papel dele. Ele foi até o túmulo de Arthur Brandão, meus amores, e ele parou ali na frente daquela pedra tumular com o coração pesado. Ele nunca tinha conhecido o pai, nunca tinha ouvido a voz dele, nunca tinha recebido um abraço, um carinho, uma palavra sequer. Mas naquele momento, olhando para aquela lápide, o Joel sentiu uma conexão estranha, uma conexão inexplicável, com aquele homem que tinha lhe dado a vida. Ele colocou uma flor sobre o túmulo. Ele disse baixinho: Pai, eu não sei o que dizer. Eu não te conheci. Eu não sei que homem você foi. Mas, se a mãe disse que você mandava dinheiro para cuidar de mim, eu quero acreditar que no fundo do coração, você me amava do seu jeito. E as lágrimas escorreram pelo rosto do Joel. Minha gente, num momento de despedida que também era um começo. E a Francesca, meus amores, a Francesca teve que enfrentar o julgamento de todo mundo naquela família. A Pilar convocou uma reunião com ela e disse coisas horríveis, coisas humilhantes, coisas que não posso nem repetir aqui. A Pilar chamou a Francesca de aproveitadora, de mentirosa, de mulher que só queria dinheiro. Mas a Francesca, minha gente, ela não se abalou. Ela olhou para Pilar bem nos olhos e disse: Pilar, eu nunca quis o dinheiro do Arthur para mim. Eu criei o meu filho com o suor do meu trabalho. Eu carreguei esse peso sozinha durante 30 anos. O que eu quero agora não é dinheiro. É que meu filho tenha o direito à história dele, ao sobrenome dele, a verdade sobre a origem dele. E se vocês não querem me dar isso de graça, eu vou brigar na justiça com unhas e dentes para que meu filho tenha o que é dele por direito. Foi maravilhoso, minha gente. Foi uma cena para guardar no coração. Porque a Francesca, aquela mulher que tinha vivido escondida durante décadas, aquela mulher que sempre teve medo dos Brandão, ela finalmente se levantou. Ela levantou a voz. Ela mostrou que também era feita de aço. E o Otoniel, meus amores, o Otoniel, que assistiu tudo aquilo do canto da sala, ficou orgulhoso da mulher que ele amava. Ele foi até ela, abraçou ela apertado e disse: Francesca, você é uma guerreira. E daqui para frente, você não vai enfrentar essa família sozinha. Você vai me ter do seu lado. A gente vai enfrentar essa gente juntos. E foi assim, meus amores queridos, foi assim que a família Brandão mudou para sempre. Com o surgimento desse novo herdeiro chamado Joel, com a revelação desse segredo escondido por 30 anos, com o Otoniel se transformando no herói inesperado dessa história, com a Francesca finalmente se libertando do peso de uma mentira antiga, com o Joel descobrindo quem ele é de verdade, com a Adriana ganhando um novo aliado na guerra contra a Pilar, com a Brigitte encontrando um primo que ela nem sabia que tinha, com o Tiago articulando uma aliança poderosa contra a Ingrid, com o Rafael repensando as escolhas dele dentro da família. Uma nova fase da história começou, minha gente. Uma fase que promete ser cheia de reviravoltas, cheia de emoção, cheia de justiça, cheia de tudo aquilo que a gente ama numa boa novela brasileira. E agora, meus amores queridos, eu quero muito, muito saber a opinião de vocês sobre esse capítulo que abalou completamente as estruturas da família Brandão. Vocês acham que Francesca merece perdão pelo segredo que ela guardou durante todos esses anos? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, porque eu leio cada um, viu? Que nota de 0 a 10 vocês dão para o seu Otoniel por ter tido a coragem de desvendar essa verdade tão grande? Comenta aí embaixo o que vocês pensam. Será que o Joel vai conseguir enfrentar a Pilar e conquistar a herança que é dele por direito?
Será que ele vai continuar aliado da Adriana e do Pedro nessa guerra? Deixa a sua opinião nos comentários. E se você chegou até o final desse vídeo, meu amor, faz o seguinte: dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos da novela Quem Ama Cuida todos os dias. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum resumo, nenhuma reviravolta, nenhuma bomba dessa novela maravilhosa. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga, com aquela sua vizinha, com aquela sua comadre que também ama acompanhar a novela junto com a gente. Porque a nossa comunidade só cresce com a ajuda de vocês. E fica ligado, minha gente, porque os próximos capítulos prometem ser ainda mais emocionantes. Vem aí a guerra jurídica pela herança. Vem aí o Joel enfrentando de frente a Pilar Brandão. Vem aí a Adriana e o Pedro finalmente se acertando depois de tantos obstáculos. Vem aí a Nancy revelando segredos do passado dela com o Laurentino. Vem aí a Brigitte se tornando uma aliada surpreendente do Joel. Vem aí muita reviravolta para deixar a gente grudado na tela. E eu vou estar aqui todos os dias contando para vocês cada detalhe, cada emoção, cada bomba dessa novela maravilhosa que é Quem Ama Cuida. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês que acompanha esse canal com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Vocês são a razão pela qual eu faço esse trabalho todos os dias. Vocês são a família virtual que eu escolhi para dividir essa paixão por novela. E a gente se vê no próximo vídeo, com mais uma bomba, com mais uma revelação, com mais uma reviravolta daquelas de arrepiar. Até lá, meus amores. Tchau, tchau.